Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Começa agora o programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, iremos encerrar a série Os Princípios Básicos da Doutrina Espírita. E o tema será sobre a pluralidade dos mundos habitados. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, cita no livro Pluralidade dos Mundos Habitados a seguinte afirmativa: Deus povoou de seres vivos todos os mundos. Pois bem, partindo dessa premissa, concluímos que há outros mundos habitados e que eles não são iguais. E onde estariam então localizados estes mundos? Que tipos de espíritos habitam esses espaços? Há diferentes categorias de espíritos? Para conversar conosco sobre esses assuntos, está aqui conosco Jomar Moraes, jornalista, palestrante espírita e um profundo estudioso dos assuntos que dizem respeito ao espírito. Bom dia, Jomar. Bom dia, Nilo. Bom dia, telespectadores, amigos que prestigiam o programa Espírito e Vida. É bom tê-lo aqui conosco outra vez. Obrigado. Vamos falar então sobre esse assunto até certo ponto polêmico. As primeiras ocorrências no campo da ufologia, ou seja, as primeiras aparições anotadas dos chamados discos voadores, se deram nos anos 50. A partir daí popularizou-se o tema e se discutiu na imprensa, e formaram-se grupos de estudos, etc. Mas a doutrina espírita, 100 anos atrás, já nos falava da existência de vida em outros mundos. De lá para cá, 150 anos já se passaram. O que ocorreu de novo nessa área, Jomar? Bom, a pluralidade dos mundos é um dos pontos básicos da doutrina espírita. E eu diria que é um assunto mais antigo que espiritismo, porque ele está dito de maneira emblemática no Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus se refere às muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo. O Espiritismo, surgindo no século XIX, um século em que a ciência já tinha alcançado considerável desenvolvimento, veio aclarar um pouco mais essa afirmação do Evangelho. De lá para cá, a ciência, a academia evoluiu bastante na pesquisa do universo. No século XIX, nós não contávamos com os recursos tecnológicos que hoje a ciência dispõe, telescópios avançadíssimos, as naves espaciais, estações espaciais, onde operam telescópios com muito mais possibilidades de varrer o universo e entender o universo. Então, dentro desse contexto novo, hoje há muito mais convicção da existência, da possibilidade de existência de mundos habitados, o que não significa necessariamente mundos com seres semelhantes ao da Terra. O Livro dos Espíritos, que aborda essa questão a partir da questão número 55, ele nos diz que os seres vivos que habitam os outros planetas têm constituição adequada ao tipo de mundo em que eles vivem. Então, não há necessariamente mundos habitados com seres que tenham a aparência dos humanos na Terra. Ou seja, existiria vida, mas não com a nossa formatação, digamos assim. Sim, sem dúvida. Poderá haver vida superior à da Terra e vida em estágios inferiores ao que nós conhecemos aqui na Terra. E a respeito dessas muitas moradas, como seriam essas moradas, Jomar? Temos alguma informação desse tipo a partir da espiritualidade? Bom, a espiritualidade nos afirma que todos os mundos são habitados. Há alguns mundos por seres corpóreos, outros mundos por espíritos, há mundos físicos habitados por seres corpóreos e por seres espirituais, e há mundos espirituais, ou seja, mundos em outras dimensões que não são perceptíveis através do olho humano e através dos instrumentos atuais da ciência. Mas nas obras complementares, nas obras de André Luiz, nas obras de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, há alguma referência explícita a um tipo de vida, pelo menos, por exemplo, no sistema solar,
ou algum sistema próximo de nós? Existem referências na literatura mediúnica à existência de vidas neste ou naquele planeta, mas esse é um terreno ainda, digamos, em que temos que caminhar com uma certa cautela. Os mundos habitados, a doutrina espírita afirma devido à informação dos espíritos, e boa parte dos cientistas admitem essa possibilidade em razão de um processo lógico, de um raciocínio lógico, sendo o universo tão vasto, sendo o universo infinito, contendo bilhões e bilhões de galáxias, que por sua vez têm bilhões de estrelas, que por sua vez são sóis que têm em torno de si bilhões de planetas, seria difícil nós imaginarmos que apenas a Terra tivesse seres vivos. Porém, não existe uma prova científica no momento da existência de seres vivos em outros planetas. Há um cientista que recentemente calculou a possível existência de 38 mil, pouco mais de 38 mil planetas que seriam habitados. Mas isso é um cálculo matemático a partir daquilo que a ciência conhece hoje sobre o universo físico, sobre o universo conhecido, perceptível, através dos nossos instrumentos científicos. Porém, concreto mesmo, nós sabemos que a partir de 1995 foram descobertos 200 planetas, cerca de 200 planetas fora do sistema solar, e nós estamos aí usando os recursos disponíveis para sondar a existência de mundos habitados, de civilizações que estejam no nosso estágio ou mais avançadas e que estejam também enviando sinais para o universo, procurando o contato. Esse assunto é um assunto que vai demandar um certo tempo para que nós tenhamos esclarecimentos mais detalhados, porque há uma grande dificuldade de comunicação entre planetas habitados, se eles existirem nas nossas proximidades, em razão das grandes distâncias cósmicas. A estrela que está mais próximo da Terra, ou seja, o sistema solar mais próximo da Terra, é o de Alfa Centauri, que é um sistema triplo. Nesse sistema triplo, a estrela próxima a Centauri é que está mais perto da Terra, e ela está a 4,2 anos-luz da Terra. Ou seja, se nós realizássemos uma viagem para lá na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos 4,2 anos para chegar até esta possível estrela onde existiria um outro mundo habitado. Se nós embarcássemos numa nave espacial a uma velocidade de 100 mil quilômetros por hora, levaríamos 50 mil anos. Isso para visitar um planeta de um sistema que é considerado o mais próximo à Terra. Se fôssemos para outra galáxia, para a galáxia mais próxima da nossa, que é a Via Láctea, iríamos então para a galáxia de Andrômeda e precisaríamos de quase 3 milhões de anos-luz para chegar até lá, ou seja, 3 milhões de anos se conseguíssemos viajar na velocidade da luz. Então, esse assunto dos mundos habitados, embora ele seja lógico, plausível, e como espíritas nós confiamos também na informação que os espíritos nos trazem, as provas científicas concretas ainda demandam um pouco mais de tempo e também nos levam a considerar outros modelos que estão além da materialidade da vida. Mas isso falando em termos relativos, ou seja, nos nossos padrões de mensuração. O coronel Edgar Armand escreveu um livro chamado Os Exilados de Capela, e segundo os Exilados de Capela, nós, ou uma parte dos espíritos que habitam o nosso planeta, teríamos todos vindo, não é, de um sistema distante, de uma estrela chamada, ou de um planeta chamado Capela, e aqui teríamos aportado. Aí, então a coisa funcionaria, digamos, sob outra
outro tipo de relações de tempo, relações de medida, é isso? Sim, hoje há cientistas que consideram alguns modelos que parecem ficção científica diante da ciência tradicional. Há possibilidades de que civilizações extraterrestres, mais avançadas do que nós, conheçam atalhos no universo. Quando se fala em discos voadores, os discos voadores podem ser fenômenos físicos, como nós consideramos consideramos normalmente, tradicionalmente, e podem ser também fenômenos paranormais, fenômenos parapsíquicos. Então, neste caso, nós temos que considerar a utilização de atalhos no universo, que fariam com que civilizações pudessem percorrer essas distâncias cósmicas quase imensuráveis em tempo muito menor do que nós o faríamos com os nossos instrumentos atuais. Quanto à civilização de Capela, esta informação surgiu no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier na década de 1930. Segundo Emmanuel, parte dos seres que habitaram a Terra nos últimos milênios vieram de um planeta da estrela Capela, da constelação Cocheiro, que também estaria a cerca de 4,2 anos-luz da Terra, bastante longe para os nossos parâmetros. Esses espíritos emigraram porque o planeta em que eles viviam, sendo semelhante à Terra, conseguiu dar um salto, evoluiu, e eles já não estavam mais ambientados àquela situação. Então, eles vieram para a Terra como degredados, porém, na Terra, exerceram um papel de missionários, porque ajudaram aos espíritos da Terra, aos filhos da Terra, a evoluírem mais rapidamente. Esses espíritos, segundo Emmanuel, estariam na base de 4 grandes civilizações do passado: a civilização dos arianos, a civilização hindu, que recebeu depois a influência dos arianos, a civilização egípcia e o povo de Israel. João Mário, então, aquilo que os espíritos imortais nos ensinaram a respeito dos vários tipos de mundos habitados, aquela classificação, como nós enquadraríamos, então, o nosso processo evolutivo dentro desse quadro da variedade de mundos habitados? A classificação dos mundos habitados, que está na obra kardeciana, é semelhante à classificação dos espíritos. É um recurso didático do qual se utilizou Allan Kardec para que a gente possa lidar de uma forma razoável com aquilo que é muito maior do que a gente imagina. Se o universo é infinito, infinito, portanto, é o número de sóis e de planetas, de mundos habitados. E nós não teríamos como classificar isso detalhadamente. Então, Kardec criou algumas categorias: a dos mundos primitivos, dos mundos ditosos, as dos mundos de provas e expiações, a dos mundos celestes, né, que seria habitado, então, por aqueles espíritos em estágio mais alto. A Terra estaria, segundo os espíritos, numa fase de transição, evoluindo deste nível de provas e expiações, onde predomina aquilo que nós chamamos de espíritos imperfeitos, para o de planeta de regeneração, que é um planeta intermediário, onde existem ainda uma grande presença das más inclinações, digamos assim, dos transtornos humanos, porém há uma ascendência daquilo que nós chamamos o bem, em que há uma maior consciência, o autoconsciência, né, autoconhecimento. O amor começa a prevalecer. O amor começa a prevalecer. Porém, são muitas as dimensões do universo, e mesmo a ciência hoje tem algumas teorias que consideram a existência de pelo menos 13 dimensões de universo. O universo conhecido nosso é uma coisa mínima. Nós, com os recursos que temos hoje, nós conseguimos perceber 5% do universo, do nosso universo. O resto é matéria escura, imperceptível. E além do universo além do nosso universo, existiriam outros universos em outras dimensões, e tudo isso contém mundos e mundos e mundos, moradas e moradas na casa do Pai, para lembrar as palavras de Jesus. Chegamos então ao final do nosso primeiro bloco. Agradecemos a presença de João Mário Moraes
que sempre se dispõe a vir conversar conosco. Após o intervalo, vamos continuar falando sobre pluralidade dos mundos habitados. Não saia daí. Estamos de volta. Obrigado por continuar conosco e assista agora uma entrevista com Geraldo Guimarães, concedida ao programa Despertar Espírita. Jesus, ao aproximar a sua partida, disse aos apóstolos: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito." Atualmente, a astronomia estima que apenas a Via Láctea, onde se encontra o nosso sistema solar, possui de 200 a 400 bilhões de sóis. Nesse contexto, a Terra é um dos menores planetas do sistema solar, onde o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Quais as descobertas da ciência na atualidade sobre a vida além da Terra? Os diferentes mundos que circulam no espaço sideral são habitados? Se houver habitantes em diferentes mundos, serão semelhantes aos da Terra? Os mundos estarão no mesmo nível de desenvolvimento intelectual e moral? O que o Espiritismo diz sobre isso? Para tratar deste tema, encontra-se aqui Geraldo Guimarães. Ele é orador espírita e editor da revista Despertar. Geraldo, muito bom ter você aqui com a gente, viu? O prazer é meu. Geraldo, Jesus nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos refletir sobre a significação dessa frase. Nós temos que nos reportar um pouco à ciência, né? À cosmológica, porque afirmam que há 15 bilhões, é uma teoria, de anos atrás, houve uma explosão galáctica, ninguém sabe do que e de onde, que deu origem ao macrocosmo, que dizem é constituído de 25 a 50 bilhões de galáxias. A coisa é tão grande que a diferença entre o cálculo é majestoso, olha, de 25 a 50 bilhões. Acima da capacidade de raciocínio normal. Então, esse universo, ele se dilata à velocidade da luz. E atualmente há um novo conceito dizendo que ele se autorrenova, porque há outras explosões dentro dele, dando continuidade, né, a esse processo todo. Exatamente. Infinito. Esse é o universo. Quais são os astros do universo? Alguém disse assim, que o macrocosmo é igual às árvores que tem na Amazônia e que os astros representam as folhas das árvores que tem na Amazônia e que representa a quantidade de sinapses que ligam os neurônios. Vejam que grandeza é o macrocosmo e ainda quase desconhecido, porque ninguém sabe nada dele. Na década de 80 houve um encontro na Europa dos grandes estudiosos do cosmo e eles concluíram de uma forma interessantíssima. Sabe o que é que eles concluíram depois do encontro? A hipótese Deus. Extraordinário. Jamais acreditaram que houvesse Deus por detrás do macrocosmo, mas levantaram uma hipótese, tal a complexidade da grandeza do universo. A hipótese Deus. Então, o universo é o maior enigma que existe. Se você observar, existe um microcosmo que é igual ao macrocosmo. A quantidade de astros, entre aspas, que tem no microcosmo é tão grande quanto no macrocosmo. Nós não sabemos nada ainda. Estamos mergulhando na intimidade disso tudo. Mas, como levantam possibilidades de constelações, de estrelas, né? A gente vai levantando também a possibilidade de planetas que possam ter habitantes. E aí eu chegar na próxima pergunta. Se
todos esses astros têm ligados a eles habitantes, espíritos pelo menos, em evolução. Agora nós vamos à doutrina espírita. A nossa visão é a visão espírita. E a doutrina espírita diz que o macrocosmo não é nada. Porque Deus cria desde a eternidade. O universo que nós conhecemos não representa coisa nenhuma. Porque o universo é infinito. O que nós sabemos do macrocosmo e do seu diâmetro não significa coisa nenhuma diante do infinito e da criação divina que vem desde um tempo imemorial que a gente nunca vai conceber. Quando começou a criar? Então ele tem criado macrocosmos pela eternidade. Então, se Deus existe desde a eternidade, ele sempre criou. Sempre trabalhou, dizem os espíritos. E esses universos têm um ciclo. Eles têm um objetivo, que é a evolução. Eles vão crescendo, crescendo, crescendo e se transformando. Na tese espírita, há espíritos por toda parte. Tanto espíritos começando a sua evolução em planetas primitivos, quanto espíritos evoluídos no universo além das fronteiras orgânicas, materiais, tomando conta do universo material. O Livro dos Espíritos afirma que Deus cria e entrega a administração da criação aos espíritos divinais superiores. E eles dizem que a vida se espalha por toda parte. Ela não existe somente nos centros materiais, nos mundos. Entre os mundos, há vida. Eles explicam que essa vida transcende a nossa compreensão. O número de astros do macrocosmo não representa nada diante dos espíritos criados e que existem nesse macrocosmo, além dele e nas dimensões espirituais. Agora, Geraldo, é interessante isso pensar. Os habitantes seriam semelhantes? Seriam parecidos? Aqueles, pelo menos, ligados à matéria? Ou não? Em determinado contexto, sim. Quando Maria João de Deus, através de Chico Xavier, descreve uma visão de Marte, descreve seres iguais a nós. Quando Humberto de Campos fala de uma viagem a Marte, descreve seres iguais a nós. Quando Allan Kardec fala com os espíritos sobre os espíritos que habitam em mundos onde estudam música divina, se referem a seres da Terra que estão lá com seres iguais. As referências que temos, espirituais, dos espíritos, são sempre relacionando esses seres aos seres da Terra. Eles são parecidos com os seres da Terra. Agora, não precisam ter corpo físico. Os que já evoluíram, não. Porque com a evolução você perde o corpo físico. Você passa a ter um corpo espiritual e vive numa dimensão além da matéria, que é uma dimensão espiritual, onde tudo é diferente. No entanto, as referências que temos são de seres que se parecem com seres da Terra. Se você levar em conta 400 milhões de sóis, só na Via Láctea, que é a nossa galáxia, você imagina a possibilidade de vida inteligente. E se essa vida da galáxia for parecida, for igual? É claro que você não pode pedir que em Vênus o corpo seja igual ao seu e ao meu. Que a própria estrutura física do planeta é muito diferenciada. Em Plutão, um frio absoluto, e você vai viver com esse corpo, não dá. E as pressões atmosféricas diferentes, onde o corpo tem que suportar 10 mil vezes mais do que a pressão que nós suportamos. Então, variando de mundo para mundo, a constituição orgânica deve diferir, até a utilização do material componente do corpo, que são completamente diferentes ou muito acima da nossa escala atômica. Ou então em corpos tão sutis que não é possível nós identificarmos estando encarnados. Os corpos sutis, nós já sabemos que existem na própria Terra, nos mundos espirituais, nas dimensões espirituais. Mas os espíritos se referem a civilizações, através do infinito, que venceram a matéria, que evoluíram, perderam o corpo, perderam o perispírito. Eles vivem aonde? Em dimensões espirituais, em mundos espirituais, que nós não podemos catalogar direito, porque as revelações são mínimas ainda. Nós nem entendemos direito o que é a vida no planeta Terra,
e em derredor do planeta, quanto mais nas regiões espirituais, onde a matéria não mais existe, onde o espírito perdeu o corpo. O que é o espírito? O espírito é uma chama. O espírito é uma energia. Como é que você pode entender uma energia sem forma? Agora, há diferenças morais entre os espíritos que vagueiam ou que habitam os diferentes mundos? É natural, é só você olhar para a Terra. O universo é um reflexo do planeta Terra, como o planeta Terra é um reflexo do universo. O processo evolutivo é igual em toda parte. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes e marcham para Deus através dos processos evolutivos. Então, esses planetas são, na realidade, escolas? Poderíamos fazer essa comparação? São escolas e, ao mesmo tempo, oficina de trabalho, templos, porque eles englobam todas as experiências necessárias ao aperfeiçoamento. Por exemplo, você veja, Emmanuel explica que quando nós éramos um planeta primitivo, da constelação do cocheiro, do sistema de Cabra ou Capela de um planeta, milhões de espíritos evoluídos intelectualmente vieram para a Terra, sem a evolução moral, dando origem às grandes civilizações do passado. E depois retornaram para as suas plagas, e outros ainda ficaram aqui aprendendo ou agradecidos ao planeta. Atualmente falam que na constelação das Pleiades existe um sol de rara beleza. E desse sol estão vindo espíritos para a Terra. Dizem que são crianças índigo, crianças cristal. Os primeiros têm muita cultura e pouca evolução espiritual. Os segundos são altamente espiritualizados. Vêm colaborar com o nosso planeta na sua mudança de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. É sobre isso que agora eu gostaria de conversar com você. Porque Kardec coloca uma escala em forma assim bem didática, começando pelos mundos primitivos e falando que os planetas passam por essas etapas. Nós então estaríamos passando de um planeta de provas e expiações, onde imperam as dores, para um mundo de regeneração. Fala sobre isso conosco. O mundo de expiação e provas é um mundo onde predomina o mal e a ignorância. O mundo de regeneração é um mundo onde predomina o bem e o conhecimento, mas embora ainda existe o mal e a ignorância. Então ainda haverá mundos felizes, mundos onde estejam espíritos bem evoluídos. Mundos perfeitos, onde a ignorância e o mal desapareceram. Mas nós vamos chegar lá. Muito obrigada, querido, pela sua presença no nosso programa. Eu lhe agradeço muito, a você e ao programa. Chegamos ao fim do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Agradecemos a sua sintonia, desejamos um ótimo fim de semana e contamos com a sua presença no próximo sábado. Muita paz.